Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamando Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperares a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Amém? A gente vem estudando esse livro de Atos, né? E agora nesse capítulo anterior, capítulo 8, a gente sente, na verdade no final do 7, ali no 7, a gente sente uma mudança no clima de como as coisas vinham acontecendo, né? Eu queria até começar essa mensagem com uma frase que me chamou muita atenção e tem me feito refletir nos últimos dias, do Paulo Júnior, quando ele pergunta assim: nós temos orado por uma prostituta para que ela vire nossa irmã, ou nós temos orado pela nossa irmã para que ela deixe de ser prostituta? Isso tem me feito refletir muito nos últimos dias. Isso muda muita coisa, assim, da forma com que a gente age, da forma com que a gente se relaciona com as pessoas, da forma com que a gente olha o evangelismo e o discipulado e tudo que a gente exercita como igreja do Senhor. E a gente vê aqui, nesse capítulo 8, após um acontecimento assim, muito triste, ao mesmo tempo escandaloso, ao mesmo tempo pesado mesmo, quando Estevão é morto, é assassinado, e aí a gente tem uma reviravolta. A igreja que até aquele momento vinha crescendo em comunhão, no partir do pão, e Deus ia acrescentando, e tudo ia fluindo na mais perfeita vontade de Deus, né? Ao olho dos apóstolos e de todas aquelas pessoas que estavam ali agregadas como igreja, aquilo era perfeito, né? Eles estavam numa harmonia só, multidões iam crendo no Senhor, a igreja estava ali como, assim, frutificando aos olhos humanos, né? Mas aquilo não era o fim, aquilo não era a perfeita vontade de Deus para a igreja do Senhor naquele momento ainda. Então, a gente vai ver
que chega ali na morte de Estevão, né? E aí desencadeia ali uma grande perseguição com a igreja do Senhor, a ponto de somente os apóstolos ficarem em Jerusalém. O resto das pessoas, lembra? Pentecoste, muitas pessoas vindo de todos os lugares, estando ali para aquela festa, descida do Espírito Santo, muitos voltaram para de onde eles vieram, mas muitos ficaram ali em Jerusalém, e a partir daquele momento muitas pessoas também foram crendo com o passar dos dias, e agora o que é que acontece? Perseguição. A coisa que num dia anterior era, vamos lá, reunir na casa do irmão Francisco, do irmão José, e a gente chega lá, adora, vê o que é que os irmãos estão passando de necessidade, a igreja está se organizando, agora a gente tem diáconos para suprir as necessidades, investigar e saber com quem é que está precisando de alguma coisa e tal, para suprir essas necessidades. E agora não. Agora a gente não pode reunir formalmente, agora a gente não pode dizer que é cristão, porque a gente vai ser perseguido. E se destaca no meio de toda aquela perseguição, se destaca uma coisa: um homem chamado Saulo de Tarso. E que aquele momento, você consegue ver nesse texto aqui de Atos 9, o quê? Que ele era bastante conhecido pela igreja. Os discípulos e os cristãos, ao ouvir falar deles, tremiam, porque ele era o cara que estava presente lá durante a morte de Estevão. Ele era o cara que o texto começa aqui dizendo o quê? Respirava sentimento de morte mesmo. A vontade dele não era só prender os cristãos, mas era de matar. Ele tinha prazer naquilo. Para ele, até aquele momento, era a coisa certa a se fazer. Para ele, até aquele momento, era algo louvável fazer aquilo. Para ele, os cristãos eram hereges, eram pessoas que estavam blasfemando o nome de Deus. Porque ele não tinha um encontro ainda com o Senhor, certo? E é interessante que a gente chega, examinando o contexto dessa conversão de Saulo, a gente tem no capítulo 8 aí também duas situações bem interessantes assim, que Lucas narra, que é a conversão do feiticeiro e a conversão do etíope. E ontem a gente estava até falando sobre o sermão do domingo passado, né, sobre o texto que foi exposto no domingo passado, que era sobre Filipe ali com o etíope e tudo. E a gente tem duas ocasiões, duas situações um pouco diferentes, para você perceber como é que vai ser a visão de Ananias aqui, quando Deus fala para ele ir lá até Saulo, né, até aquele momento. Primeiro tem um feiticeiro, que o texto narra o quê? Que ele se converteu, que ele creu, né, na palavra. E logo em seguida é um cara que, tendo crido, queria comprar o poder, queria aquele poder através de dinheiro ou de barganha. Então, ao mesmo tempo que ele tinha crido, falou que creu no Senhor, aquilo não era verdadeiro no seu íntimo, porque ele ainda não tinha ainda um pensamento totalmente convertido ao Senhor. E termina a narração deste episódio ainda nessa dúvida, porque quando os apóstolos vão até lá e repreendem ele, fala para que ele ore o Senhor e talvez o Senhor o perdoe, ele fala assim: então ore vocês por mim. E a gente não sabe, na verdade, se ele se arrependeu ou não. Então havia essa dúvida, resta essa dúvida para nós. E em seguida tem um cara que está indo, que ele é um estrangeiro, já é rejeitado pelos israelitas por isso, é um estrangeiro, por mais que adorasse ao mesmo Deus. É um eunuco, que era uma vergonha para o judeu, o cara ser eunuco. E ele está voltando de adorar o Senhor no templo, em Jerusalém. E aí ele está vindo ali refletindo sobre aquelas palavras, não sei se foi o que foi exposto lá, não sei se ele simplesmente estava interessado naquele texto, mas de alguma forma aquele texto arrebatou ele. De alguma forma aquele texto chamou a sua atenção. E você vê o Espírito Santo coordenando toda a obra. É muito interessante isso. Isso traz um ensinamento muito massa para a igreja nos dias de hoje. Porque nós temos pegado e meio que administrado a obra do Senhor de forma que nós, com nossas estratégias, nossos modelos, quem convertemos os outros, quem fazemos os outros crer
no mesmo Senhor que nós cremos. E aqui a gente vê quem? O Espírito Santo. Pegando um cara que era um diácono, que a princípio, primariamente, o papel dele era cuidar das viúvas e dos órfãos ali no meio da igreja, que está longe de casa por causa da dispersão, e pega esse cara e fala assim, ó, acompanha aquela carruagem. Que coisa de louco, velho. O cara não conhece aquele cara, ele deu simplesmente uma carruagem com o cara em cima e lendo, e ele não conhece, não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, e simplesmente o Senhor fala assim, ó, vai lá e acompanha ele. É muito louco olhar da visão de Filipe, mas quando você tem uma visão do Senhor, de que o Senhor já tinha despertado naquele etíope o desejo por descobrir, por saber o significado daquela palavra, qual a primeira coisa quando o Filipe chega e fala assim, o que é que você entende que lê aí? E o cara fala o quê? Como é que eu posso entender se não tem quem me explique? A Bíblia está ali, as Escrituras estão ali, ele está lendo o texto de Isaías, um texto bem atual para ele, bem contemporâneo para ele naquele momento, mas que ele não entendia. Então, o que é que acontece ali? O Senhor pega alguém que já crê, coloca em relacionamento, em comunhão com alguém que ele despertou, que ele está chamando, mas que não tem clareza ainda de tudo aquilo, e um milagre acontece da salvação ali. A gente precisa entender que Deus tem operado no meio desses relacionamentos. E por que eu falei essa frase no início do Paulo Borges? Que a gente muitas vezes, para se relacionar com uma pessoa, a gente quer que ela se torne santo, porque não, aquela pessoa ali eu nem ando com ela porque ela é ímpia e eu não quero nem papo com ela. Mas, por quê? Porque a gente tem muitas vezes, sei lá, medo de se aproximar e se corromper, a gente tem medo de ir e a pessoa não se converter e simplesmente ser um trabalho em vão, ou a gente tem medo de não estar preparado, a gente tem medo de várias coisas. Ou a gente tem coragem demais, vai e quer obrigar a pessoa a se converter a algo que não foi revelado para ela até aquele momento. E a gente precisa perceber a maneira que o Espírito Santo está agindo aqui, nesse momento da igreja. É o Senhor quem chamou o etíope, é o Senhor quem chamou Filipe, é o Senhor quem juntou eles dois, é o Senhor quem os salvou, é o Senhor quem despertou no etíope a vontade de quê? De ser batizado. O que me impede de ser batizado aqui? Interessante que o texto termina falando o quê? Que Filipe é arrebatado dali, logo depois que ele sai das águas ali, e o etíope não consegue mais ver Filipe, e aquilo entristece ele, não, porque ele encontrou o Senhor agora, e agora ele se alegra, e agora ele, irmão, ele vai para a sua terra, e a gente tem relatos de igrejas aqui que os apóstolos chegavam que já tinham sido fundadas, né, por outras pessoas, provavelmente dessa dispersão. E é interessante que nesse momento de dispersão aqui, há uma coisa muito massa, parecida com o que acontece em Pentecostes. Quando a gente compara com a Torre de Babel, em que todos se reuniam ali e queriam chegar até Deus, aqui a gente tem uma coisa muito massa, que para o Antigo Testamento, dispersão, quando o povo era disperso pelo Senhor, era o significado de juízo. Quando havia dispersão do povo de Israel, era levado para o cativeiro, significava juízo para aquele povo. Então era uma coisa que ele se entristecia. E agora aqui, o que é que acontece? É uma coisa totalmente diferente. No meio da dispersão, a igreja do Senhor não se abala, mas permanece para sempre. Ela vai e propaga o evangelho, ela vai e avança com o reino de Deus. Porque não há mais uma perspectiva de quê? Beleza, eu estou reunido aqui, mas se num momento, daqui a pouco, é proibido a nossa reunião como culto público ao Senhor, como um ajuntamento de irmãos de fé, de mesma fé, nós continuaremos crendo no mesmo Deus, continuaremos crendo que nós somos a igreja do Senhor. E talvez por a gente não ter essa visão, é que a gente aqui nos tornamos crentes. E quando a gente vai para a nossa semana, a liturgia que a gente fez aqui, a gente esquece. Por quê? Porque a gente está distante dos irmãos, a gente se enfraquece, a gente está no meio do mundão, está no meio de todas as esferas que a gente caminha, e a gente meio que se sente longe de casa, longe dos nossos irmãos,
Sendo que, na verdade, nós não somos unidos só pela nossa presença, irmão, mas pela nossa fé no mesmo Deus. Pela nossa fé no mesmo Cristo. Então, a gente chega aqui no capítulo 9, vendo um cara, o quê? A gente vê aqui duas situações. O texto, se você for perceber, o texto aí na sua Bíblia vai falar o quê? A conversão de Saulo. Na maioria das traduções vai falar a conversão de Saulo. Mas eu poderia muito bem aqui, facilmente, titular a conversão de Ananias, ou a conversão da igreja, ou dos apóstolos. Porque isso daqui é um capítulo mesmo que muda a história da igreja até aqui. É um capítulo assim, muito expressivo na visão da igreja naquela época. Porque até agora, irmão, a dificuldade em lidar com os gentios era muito grande. Por mais que estivesse se espalhando a igreja por todos os lugares, falar ao menos com o samaritano já era muito difícil. Imagina falar com outros povos do mundo conhecido ali. Então a gente tem aqui uma dificuldade muito grande, mesmo com os apóstolos, mesmo com aqueles 12 ali que foram escolhidos para fundamentar a igreja. E a gente chega aqui e encontra um cara que até aquele momento era um dos principais responsáveis por perseguir a igreja. Era o cara que respirava desejo de morte contra os discípulos, contra aqueles que faziam parte do caminho. É interessante que no livro de Atos a gente vai ver os cristãos sendo chamados de várias coisas. E uma delas é aqueles que pertenciam ao caminho, aqueles que pertenciam ao Senhor Jesus, que se dizia o caminho a Deus. Então, ele vai de bom grado, você vê que ele anseia isso. O desejo do seu coração é isso, é o objetivo da sua vida. Ele não fazia mais nada a não ser perseguir os cristãos. Sempre quando a gente fala assim, não, eu me sinto vocacionado a tal coisa. Saulo se sentia vocacionado a perseguir os cristãos. E ele se dispõe aí aos principais sacerdotes e pegar cartas, pegar autorizações para sair das cidades caçando esses caras. E a igreja já tinha sido avisada disso. É tanto que a gente vai ver, quando o Senhor chama Ananias, ele já está sabendo que Saulo, quem é Saulo, qual o motivo que ele está chegando naquela cidade. E a gente muitas vezes tem, como igreja do Senhor, a perseguição, as dificuldades financeiras, emocionais da nossa vida, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades de não saber como agir em certas situações, a dificuldade de não saber como falar do Senhor para a pessoa que é do trabalho, para a família ou para qualquer outra pessoa. A gente sente várias dificuldades. E a gente trava muitas vezes o avanço do Evangelho através de nossas vidas, não o avanço do Evangelho por completo, porque até as pedras clamarão, né? Mas a gente trava muitas vezes por essa dificuldade que a gente coloca, por essa limitação e essa perseguição que muitas vezes hoje nós mesmos, como igreja, temos perseguido ao Evangelho, ao avanço do Evangelho. Porque se a gente for entender aqui, quando Saulo tem um encontro com o Senhor e Saulo pergunta quem é ele, o que é que o Senhor fala? Sou eu, a quem tu persegues. Quem Saulo estava perseguindo ali não era a igreja, não era só o restante do corpo, mas era o cabeça da igreja também. Sou eu a quem tu persegues. Quando a gente tiver o entendimento que tudo isso que a gente faz aqui, quando a gente se reúne, quando a gente faz algum evento, quando a gente faz alguma ação evangelística, quando a gente desenvolve algum projeto, alguma coisa, para tentar alcançar outras pessoas, quando a gente entender que tudo isso não tem isso em nós, a gente vai ficar mais tranquilo. Né? A gente vai ficar mais tranquilo quando no diáspora der 3 pessoas. A gente vai ficar mais tranquilo quando a gente, domingo tem culto e vier quase ninguém. A gente vai ficar tranquilo, irmão. Sabe por quê? Porque não é nosso papel convencer ninguém. Não é nosso papel convencer os Saulos da vida que eles precisam estar aqui, não. Que essa é a verdadeira palavra, que esse é o verdadeiro caminho. Não. O nosso papel é ir. O nosso papel é pregar. E a gente vê aqui um cara disposto a barrar toda essa pregação. E ele vai com um objetivo. Velho, a gente tem... Talvez se você parar
para refletir nesse momento sobre a sua vida. A gente tem várias pessoas diferentes aqui, com várias dificuldades, vários propósitos de vida diferentes. Mas se a gente parar para refletir hoje, qual tem sido a nossa meta de vida? Qual tem sido o nosso propósito de vida? O que a gente tem mirado e falar assim, não, eu vou chegar lá. Tem sido uma profissão, tem sido um ministério, tem sido ser mãe, uma mãe vocacionada mesmo ali, que ama o seu filho, que cuida bem do seu filho, que guia ele para o Senhor, um pai. No que está o seu coração hoje? Eu queria que você refletisse. Da mesma forma que Saulo aqui, o que estava no seu coração era perseguir os cristãos, muitas vezes nós temos várias outras coisas. Talvez não seja ligado à perseguição do Evangelho, não, irmão. E talvez não seja uma coisa errada. Talvez o Senhor te queira ali onde você está marcando como meta da sua vida. Mas talvez você tenha mirado as ferramentas. Às vezes a gente se perde assim, como igreja, no quê? Importa que eu pregue. E não como eu vou pregar. Se é através do rap, se é através de uma ação social, se é através de relacionamento, ou de chegar para alguém e pregar para ele. E a gente vê isso na esfera aqui, da igreja. Mas quando a gente vai para as outras esferas, a gente não entende que a gente precisa pregar o Senhor também através da nossa profissão, sei lá, no curso que a gente está fazendo, em qualquer outra coisa. Que a gente precisa pregar o Senhor. Porque a nossa maior meta de vida, na verdade, é propagar o Evangelho. Todas as outras coisas são meios. A gente precisa entender isso. Nós somos chamados, uns para o ministério, outros para exercer uma profissão, outros para qualquer outra coisa, irmão. Mas tudo isso são meios. De quê? De que a gente chegue até a carruagem do Etíope. Tudo isso é um meio que a gente chegue até aquela pessoa que o Senhor está chamando. E que Ele nos usa através da nossa profissão, através do nosso ministério, através do nosso relacionamento, através de algum talento que Ele tem nos entregado. Porque todos nós recebemos de Deus talentos. Seja para cantar, seja para, sei lá, qualquer outra coisa. Todos nós temos um talento. Resta nós pegar esse talento e não esconder. E não guardar. E não falar assim, não, esse talento não está pronto agora. Mas não. Ir até alguém que o Senhor vai nos mostrar que precisa ser amado. Sabe, o etíope era um cara que talvez foi no templo e foi rejeitado pelos judeus. As pessoas olhavam de lado para ele. Mas naquele momento ele foi amado. Esse mesmo Saulo, perseguidor, ele precisava ser amado. Esse mesmo cara que era responsável por perseguir a igreja do Senhor, ele precisava ser amado. E Ananias precisava entender isso. A igreja do Senhor precisa entender isso. Até os apóstolos precisavam entender isso. E aí a gente tem esse momento que é o ápice ali, né? Ele se vê ali por uma luz em volta dele, que brilhou, vinda do céu. Um cara que até aquele momento era cercado por pessoas e talvez idolatrado para aqueles que o seguiam, para aqueles que o auxiliavam. Era um cara que era muito respeitado no seu meio. E cada vez que ele matava alguém, era mais respeitado ainda. E agora ele se vê envolto por uma luz que vinha do céu. Não era uma luz que vinha de outra pessoa, não, que vinha do céu. Então ele tem um encontro com o Senhor. Talvez nós precisamos, talvez faz tempo que você teve um encontro com o Senhor. E da mesma forma que talvez faz muito tempo que nós fomos batizados nas águas, a gente precisa relembrar, irmão, todos os dias das nossas vidas, o dia que nós encontramos o Senhor. Porque, sabe, aquele primeiro amor, aquela primeira essência, aquela primeira garra do início, se você parar e refletir, eu, pelo menos, era uma criança, mas eu lembro até hoje. Eu passei uma escola bíblica de férias, um mês, internado na igreja, todo dia indo para a igreja, todo dia, e vendo as historinhas que a tia da salinha contava e tal. E eu não lembro nada do que elas falaram. Eu sei que naquele momento foi muito importante para mim, mas eu não lembro nada do que elas falaram. Mas de uma coisa eu lembro. De um momento que foi feito um apelo,
E que eu, sendo criança, nunca esqueci isso, em toda a minha vida. Eu sou um cara muito difícil com lembranças, esqueço as coisas muito rápido. Nunca usei droga, certo, irmão? Mas eu esqueço as coisas muito fácil. Mas esse momento eu nunca esqueci na minha vida. E aquele cara falava sobre Jesus, e eu não lembrava o que a tia tinha falado sobre Jesus, mas ele falava sobre Jesus, e eu senti algo assim, bradar dentro de mim, como uma criança ainda. Bradar dentro de mim, que isso está me chamando, e, enfim, talvez você tenha uma experiência parecida, não sei quando criança, na sua adolescência, já depois de adulto, mas nós precisamos lembrar disso, né? Nós precisamos lembrar do dia que nós fomos batizados e que nós recebemos essa palavra de nova criatura, porque a partir daquele momento nós não fomos mais os mesmos. A partir daquele momento nós não passamos a não nos chamar mais Saulo, mas Paulo. A partir daquele momento, muita coisa na nossa vida mudou. A partir daquele momento, a nossa meta de vida mudou. Porque agora, nós não vivemos mais para as coisas desse mundo, mas para as coisas do Senhor. Agora, nós não vivemos mais para os nossos objetivos, para os nossos planos, mas todos os nossos planos foram recalculados para o Senhor. Esse mesmo Saulo aqui, que tinha cartas para ir em todas as sinagogas, em todas as cidades, para perseguir os cristãos, irmão, agora ele tinha essas mesmas cartas, mas para propagar o Evangelho. Sabe, isso não sou eu que consigo fazer, não é você que consegue fazer. Mas o Senhor, através dessa experiência única e pessoal, que não é igual com nenhum de nós, que a gente não pode muitas vezes usar como doutrina para as outras pessoas, mas que é uma experiência pessoal que nos abalou de tal forma, como abalou a Saulo. E a gente olha e fala assim, cara, era o Saulo, era um cara pecador, e eu como criança não era pecador, né? Não era uma criança corrompida, né, pelo pecado, não. Então, a gente vê aqui um cara que tem um encontro com o Senhor neste momento. E é interessante o seguinte, que todos aqueles que estavam à sua volta viram e ouviram que algo estava acontecendo, mas não entenderam nada do que foi falado. Paulo até vai esclarecer isso mais na frente. Mas eles não conseguiam, eles sabiam que tinha alguém falando com ele, viam aquilo, viu ele caindo, mas não entendiam o que estava acontecendo. Só ficaram abalados com aquilo. É o que geralmente acontece quando a gente tem um encontro no Senhor, né? As pessoas notam que tem algo mudando, não sabem o que, mas notam que algo está mudando ali, algo está acontecendo. Então ele vai falar o quê? Quem és tu, Senhor? Notem, o mesmo Saulo que estava perseguindo a igreja, está chamando o Senhor da igreja de Senhor, sem saber bem o que ele é ainda, mas está chamando ele de Senhor. Então, a gente tem aqui um cara que, quando tem um encontro com o Senhor, isso é automático, a gente reconhece a sua soberania, a gente reconhece o seu senhorio. Então, o Senhor responde. Naquela intimidade, quando o texto narra Saulo, Saulo, ele está falando o quê? Que ele conhecia aquele cara, que ele conhecia aquele que estava perseguindo a igreja, e o conhecia intimamente. Talvez Saulo descobriu naquele momento que ele era chamado, que ele foi chamado pelo Senhor. Mas o Senhor já sabia já tinha escolhido ele desde antes, muito antes. E a gente não tem entendido isso como igreja, certo? Lembra da frase do Paulo Borges Júnior? A gente tem olhado para as prostitutas e para o drogado, e a gente tem visto ali alguém que a gente pode pregar, orar por ele, para que ele se torne nosso irmão. Mas na verdade o Saulo já era irmão da igreja. Ele só precisava que alguém orasse para que ele deixasse de ser um perseguidor. Tem muita gente perseguindo aí, precisando da nossa oração, precisando do nosso relacionar com ele, precisando que a gente tenha ousadia em obedecer à voz do Senhor. É meio contraditório isso, ousadia em obedecer à voz do Senhor. Então aquele cara que agora, que até aquele momento era o bambambam ali, né, do meio dos judeus, está caído por terra, está chamando o Senhor daqueles que
o que ele perseguia com todo o gás, com meta de vida, de Senhor, está reconhecendo ele como seu Senhor, está atemorizado, a vida dele toda mudou naquele momento. Então o Senhor, Saulo, sou eu, Jesus Cristo. E aí o Senhor, que já conhecia ele intimamente, Saulo, Saulo, agora está se mostrando intimamente para ele. Sou eu, Jesus Cristo, a quem tu persegues. Mas tudo bem, Saulo, tu não vai entender muita coisa agora. Levanta, entra na cidade, que alguém vai te dizer o que tu deve fazer. É louco isso, né? O Senhor podia falar ali para ele o que ele deveria fazer. O Senhor poderia ali, naquele momento, falar, não vai nem para essa cidade não, vai para outros cantos, o pessoal estão com medo de ti, não vão te receber bem, vai para qualquer outro canto aí, vai pregar o evangelho, vai para os gentios e tal. Mas não. O cara que perseguia a igreja agora está totalmente dependente de outras pessoas. Agora ele é um cara que não consegue enxergar, ele abre os seus olhos, mas ele não consegue enxergar. Talvez ele não conseguia enxergar antes, né? Talvez isso agora só está no físico dele, mas no espírito dele, ele já não conseguia enxergar tudo aquilo que estava acontecendo na igreja. E a gente fala assim, velho, Saulo era um cara muito mau. E quantos de nós não temos sido cegos para o que está acontecendo no avanço do Evangelho, no movimento do Evangelho? E temos seguido a nossa vida a fazer qualquer outra coisa, os nossos objetivos, como Saulo seguia, e temos esquecido de tudo que está acontecendo. Não temos tido um pingo de sensibilidade para com a igreja do Senhor, para com a obra do Espírito Santo, né? Para com os atos do Espírito Santo, que nem a gente tem estudado aqui no livro de Atos. Então, agora esse cara está totalmente dependente daqueles que ele liderava, e ele vai entrar na cidade e o Senhor fala o quê? Alguém, não importa quem vai ser, alguém vai te dizer o que tu deve fazer. O cara que era submisso às maiores autoridades, agora vai ser submisso aos discípulos que ele caçava. Lembra nos primeiros versículos que ele queria perseguir e aspirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor? Agora quem o Senhor vai despertar para ir até ele é um discípulo dele. E isso tudo vai embasar o ministério de Paulo. Vai mostrar que ele foi convertido de verdade. Lembra das duas conversões que a gente falou aqui no livro, no capítulo anterior, do feiticeiro e do etíope? Agora a gente tem um cara que, mais do que eles dois, qualquer cristão iria duvidar se ele era convertido mesmo. E a gente vai para a segunda etapa, que é Ananias, que era um cara que até o momento era desconhecido, e que ele de repente está ali em oração e o Senhor se revela a ele numa visão e fala assim: Ananias, seguinte, tem um cara aí novo na cidade, o nome dele é Saulo, ele é conhecido como de Tarso, e tu vai ter que ir lá, nesse endereço aqui. Eu imagino assim, o diálogo de Deus com Ananias, né? Muito louco isso, né? Só acredito mesmo que eu estou vendo, porque eu estou lendo na Bíblia, mas Deus fala até o endereço do cara, que o cara tá, vai lá na rua direita e tal. E Ananias na mesma hora, e o que é mais louco ainda, o Senhor está falando, ele sabe. Você lembra quando o Senhor se revela a Saulo, que ele fala assim: quem és tu? Agora ele está se revelando a Ananias, chamando ele pelo nome, ele fala o quê? Eis-me aqui, Senhor. A relação de intimidade não é mais só de Jesus com quem Jesus está falando, mas também é uma via de mão dupla, né? Ele reconhece a voz do Senhor. Então ele sabe que é o Senhor que está ordenando ali, ó. É o Senhor que está ordenando Ananias para ir atrás de Saulo. E aí o que é que Ananias vai falar? Oh, Jesus, aquele cara é um traficante contemporâneo, tá? Aquele cara é um traficante mais temido do Bom Jardim. A minha igreja está de um lado do Bom Jardim, do lado dele é outra facção, pessoal. Jesus é perigoso. Eu vou chegar lá, ele não sabe, eu vou chegar lá, é um crente todo tatuado, ele vai duvidar se eu sou crente, ele vai me matar, Jesus. Ele vai pensar que eu sou do outro lado, inimigo. Certo? É difícil, né, às vezes, contextualizar as coisas. E aí o Senhor fala assim, ó, mas eu estou mandando. Eu escolhi ele.
convidou? Certo, mas eu escolhi esse cara. Então Ananias reconhece ali e obedece o Senhor, e o Senhor fala assim, só, vá. Estou falando que vá. Lembra? Só ide e pregar o Evangelho. Vá. Da mesma forma que Filipe, o Senhor só falou, acompanha a carruagem. É eu que estou operando o milagre lá, não é tu, acompanha, só vou te usar. Da mesma forma que Ananias precisava entender que não era ele que convencia Saulo. Não. Ele não precisava ter medo quando era o Senhor que estava mandando. E aí a gente já vê alguns problemas que nós, como igreja, vivemos hoje. A gente não tem entendido que o Senhor da obra não é nós, que o cabeça da igreja não somos nós. Velho, às vezes a gente está achando que é um bíceps do corpo. E às vezes a gente é só uma unhazinha e está se achando, falando assim, como se a gente governasse a obra, né? Às vezes a gente é uma unha ainda suja, né? E aí o cabeça, a mente mandona ali do corpo todo, que ordena tudo, que conhece todo o corpo. Se um dedinho o dedinho do pé assim, a unha doer, a mente sabe, reconhece. Então, é o cabeça que sabe todas as coisas. É o cabeça que sabe o que está acontecendo com essa parte do corpo, como com o passivo. Às vezes eu não sei o que o passivo está passando, mas o Senhor sabe. Só que o interessante é que nós somos um. E nós somos chamados a ouvir o cabeça da igreja. Nós somos chamados a ter o quê? A mente de Cristo. Sermos transformados e termos a mente de Cristo. Sabe por quê? Porque a mente de Cristo, quando nós temos a mente de Cristo, nós paramos de pensar como um dedo à parte do corpo. Como um ramo que está fora do restante. A gente para de pensar dessa forma individualista e passa a pensar como um todo. A gente passa a pensar como qualquer outra pessoa está se sentindo ou está vivendo. Então, essa deveria ser a atitude de Ananias, entendendo. Mas massa, Ananias reconheceu a voz do Senhor, obedeceu, vamos lá. E aí, o mesmo Ananias, lembre-se, o mesmo Saulo que perseguia a igreja agora está chamando Jesus de Senhor. Que está sendo guiado por outras pessoas e vai ser orientado por outras pessoas. Aquelas pessoas que eles estão perseguindo. Você vê aí a mudança total, né? E agora a gente vai para Ananias o quê? O mesmo Ananias que temeu Saulo, o mesmo Ananias que debateu com Jesus se era para ir ou não, é o mesmo Ananias que chega lá para Saulo e faz o quê? Saulo, irmão. Velho, se a gente percebesse isso, se a gente passasse a chamar o drogado, a prostituta, o mentiroso, diversos pecadores que temos no mundo afora, que nem nós, né? De irmãos, porque talvez a gente não está chamando os outros de irmãos porque são pecadores e nós não somos, né? Irmãos. Ele chega lá e fala, Saulo, irmão. Ele não era da mesma igreja que ele, não, mano. Não, ele nem conhecia Saulo. Até aquele momento, Saulo para ele era um ímpio. Sei lá, a gente pode colocar aqui, contextualizar de várias formas. Saulo era da igreja que todo mundo se vestia de social e Ananias era da igreja dos tatuados, ou vice-versa. Saulo era do social, que era mais fácil, né? E Ananias era o maloqueiro. E aí ele chama lá e fala o quê? Irmão. Nós temos orado pelas nações, mas nós temos orado olhando eles de cima e falando assim, com ar de superioridade, como se nós fôssemos mais santos que ele. Quando o que nos diferencia é que nós tivemos o dom do Senhor e hoje nós podemos ver que nós somos pecadores. E a gente ora pelas nações e a gente fala assim, ó Senhor, alcança aqueles pecadores. E a gente não tem a humildade e a revelação do Senhor de falar assim, ó, Senhor, alcança o meu irmão. Porque a gente consegue orar pelo nosso irmão de sangue e falar assim, Senhor, alcança o nosso irmão, alcança o meu irmão. Mas a gente não consegue orar pelo desconhecido e falar, alcança o meu irmão. Pela fé. Ou não é isso que nos une aqui? Alcança o nosso irmão.
Então, como escamas caem ali nos olhos de Saulo, e ele volta a ver, e ele é batizado, e a gente vai continuar vendo aí, né, que nós como igreja já vimos muito pregar a respeito de Saulo, e sobre a sua conversão, e sobre o que ele se tornou, né, a referência que ele se tornou, até mesmo para os outros apóstolos, o diferencial que ele se tornou. E a gente tem agora aqui um cara perseguidor, transformado, e um cristão que recebeu a revelação do Senhor. Ou não foi isso que ele recebeu? Uma revelação do Senhor para amar um irmão que era odiado por todos os outros cristãos. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa manhã, certo? Se fosse a gente aplicar alguma coisa aqui, certo? Mais do que a gente já foi aplicando no decorrer do texto, eu anotei algumas coisas aqui para que a gente deixe claro isso nas nossas vidas. Nós precisamos, como igreja do Senhor, ter a confiança necessária de que a perseguição nunca deve abalar a obra do Senhor. Porque o Senhor não é abalado. Se o Senhor da igreja não é abalado, a igreja não deve ser abalada pela perseguição. Não deve ser abalada pelas dificuldades financeiras de alcançar alguém. Não. Velho, a gente só precisa olhar para a nossa realidade aqui. Em plena pandemia, entregando prédio, sem dinheiro para nada, 2 plantações. E aí quando a gente pensa assim, a gente tem observado algumas coisas, e são, parece coisas assim mesmo para nos mostrar que não é nós, não é o nosso modelo de trabalhar, não é a nossa estratégia, não é nada do que a gente faz, não é as pessoas que estão aqui, não. O Senhor tem constantemente nos mostrado e nos constrangido de tal forma a mostrar que o avanço do Evangelho através das nossas vidas não se dá pelos nossos recursos, porque é no momento que nós estamos passando com a gente sempre está com dificuldade financeira aqui na igreja, né? Mas sempre trabalhando no limite e tal. Mas é sempre quando a gente está assim, ó, não vai dar, vamos fechar uma plantação nova. A gente olha assim e fala assim, talvez se fosse liderando a igreja, não aconteceria essas coisas não. A gente como conselho olha assim, fala e ora, fala assim, vai. E aí é uma igreja localizada no Bom Jardim, que não tem um local próprio para se reunir, com poucos membros, está plantando igreja no Chile. Velho, a gente está tendo tanto etíope aí sendo enviado. A gente precisa entender isso, a gente precisa voltar para esse propósito de propagação do Evangelho e entender que nada pode abalar a propagação, o avanço do reino. Nada. Nada. Porque o tempo é oportuno sempre. É a tempo e fora de tempo. Porque o Senhor não está preso ao tempo, nós que estamos. O Senhor da obra não está preso ao tempo. Por que nós temos falado que nós não temos tempo, que nós não temos, que a gente coloca todas as dificuldades? Porque é nós que temos as dificuldades. O Senhor não. Porque se a gente entende mesmo, da mesma forma que a gente corre atrás da carruagem, o Senhor nos arrebata para outra cidade. Porque não é nós, não é nossa obra. A segunda coisa é que a gente tem que entender, e aí você pode ter 20 anos de fé, 20 anos desde que você encontrou o Senhor. Você sempre vai ser independente do seu irmão. Já preste atenção que quando um dependente químico ele se converte, ele faz aquilo como se fosse a última coisa da vida dele, ele ama aquela obra assim intensamente. Geralmente você percebe isso nessas pessoas. Porque eles entendem o que é estar no fundo do poço. E às vezes a gente que é só um mentiroso, a gente não entende isso. A gente não entende que a gente é pecador e que a gente precisa do nosso irmão para continuar. Que a gente precisa da igreja para continuar. Que a gente precisa da outra perna para dar o segundo passo. Porque uma perna só consegue dar um passo. Isso assim não existe.
Então, a terceira coisa é, a gente precisa amar as pessoas sem pré-conceitos, sem criar uma imagem das pessoas que, quando a gente se relaciona, é coisas totalmente diferentes. Precisa amar o Japinha, mesmo olhando pra ele de costas, pensa que é uma mulher, porque tá com cabelão. Nossa, que engraçado. Precisa amar o Japinha. Eu preciso amar, sei lá, o Vitão. É difícil amar o Vitão, mas a gente tem que amar o Vitão. É mentira, mano. Então é pouco, então. Meu amigo, viu? Tá certo, irmão? Então a gente precisa amar. A gente precisa, e amar sai da nossa zona de conforto, irmão. Amar nos tira de dentro da nossa casa para ir até a pessoas que nos perseguem. Então amar não é só amar quem a gente conhece, mas os nossos irmãos que estão aí precisando ser amados. Que o Senhor está falando, está resgatando eles e a igreja que tem afastado. Né? É interessante que o Senhor está chamando a igreja que tem afastado, a igreja que tem excluído, a igreja que tem abandonado. Né? Precisamos voltar, não falo nem voltar a ser igreja primitiva não, porque a igreja primitiva também tinha os seus problemas. E muitos desses problemas são os mesmos que a gente tem hoje, contextualizando. Né? Mas nós precisamos voltar a amar como o Senhor nos falou que deveríamos ser amados. Metade dos mandamentos é sobre amar o próximo. E por que a gente está falando que ama a Deus e não ama o próximo? Então, amém? Queria orar por você, feche seus olhos. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos alimenta todos os dias de nossa vida, que nos ajuda a perseverar, Senhor, em meio a todas as crises, Senhor. Todas as crises que nós temos, sim, que são várias, de diferentes formas, Senhor, porque são crises provocadas, Senhor, pelo nosso eu, pelo nosso pecado, Senhor, que muitas vezes tem nos barrado, nos afastado de Ti, da igreja, mas que nessa manhã o Senhor possa nos alcançar através da Tua palavra, que o Senhor possa nos despertar, Senhor, para aquela pessoa que tem caminhado conosco, Senhor, e muitas vezes precisa ser amado, nós não temos amado a ela, Senhor. Amado com intencionalidade, saindo da nossa zona de conforto. Deus, nos ensina, Senhor, a escutar a Tua voz. Nos faz escutar a Tua voz, Jesus, e agir, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Porque a Tua igreja precisa, Senhor, escutar, ter a mente de Cristo, precisa escutar o Senhor da igreja. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, Senhor. Nós te exaltamos nesta manhã, Senhor. Que o Senhor, nós possamos sempre nos lembrar que Tu és o nosso guia, que Tu és a nossa base, que Tu és o caminho, que nós precisamos estar neste caminho, mesmo sendo perseguidos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Que o Senhor continue, Deus, nos fazendo refletir sobre isso, Senhor, sobre as coisas que foram faladas. Que o inimigo não roube, Senhor, nada do que foi falado aqui nos nossos corações, Deus. Que ao acordar amanhã, que ao sair daqui, que depois de um dia de correria, nós possamos nos lembrar, Senhor, do dia que nós te encontramos, que o Senhor nos encontrou, que o Senhor nos revelou a Tua bondade, o Teu amor, que nós possamos nos lembrar todos os dias do dia que nós fomos batizados, mesmo que nós fomos batizados como crianças e não lembramos, Senhor, mas lembrar que nós fomos batizados, sim, e pessoas testemunharam a respeito disso, e que nós somos pertencentes, Senhor, à família do pacto. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos essa manhã. Amém. Amém?